tempo que esse trabalho é desenvolvido, eu tive o prazer de ser, junto com a Valquíria, uma das pessoas que iniciou esse trabalho através do programa Líder, né, Valquíria, do Sebrae, e que se instituiu num futuro, após o término do programa, na Agência Fronteiras e Inovação, que hoje é quem leva, né, comanda a EGR Caminhos da Fronteira. Ela Vista estava na Serra da Bloqueira, a Valquíria puxou a orelha e falou: entra no Caminho da Fronteira. E aí a gente entrou no Caminho da Fronteira, né, Diego? Acho que faz mais sentido mesmo para Bela Vista, apesar da proximidade com o Bonito. Então a gente agradece muito o pessoal que veio de fora, principalmente, ao Cleiton, ao Cassimiro, líderes do turismo aqui da nossa cidade. Muito contente de enxergar o mesmo potencial que vocês sabem que Bela Vista tem, né? É o potencial de ser uma cidade turística e dessa nossa região se tornar ainda mais promissora no âmbito do investimento privado no turismo, né? Porque o público começa, quem anda é o privado. Então, como, né, Diego, você me falou que eu ia abrir, depois falou que eu tinha meia hora, aí eu preparei ontem à noite aí rapidinho uma breve apresentação sobre a cidade, que assim, para contextualizar um pouco, para às vezes abrir a mente em relação a alguns dados que eu acho que tem que ser estudados, né, para a gente poder saber onde a gente quer chegar. Então, eu sou apaixonado por Bela Vista, por isso que eu me envolvi na política. Desde 2014 eu já faço política na cidade, e o que me motivou a buscar isso é exatamente esse desejo, né, essa intenção muito forte, que é de desenvolver a cidade. E para a gente desenvolver a cidade tem que entender qual é a vocação, qual é o perfil, qual é o potencial. E os turismo, assim, para mim, eu acho que, lógico, que depois da agricultura, né, do minério, é um dos maiores potenciais que tem na nossa cidade. E Bela Vista está nesse contexto, junto com todas as cidades de fronteira, de ter peculiaridade, de ter aproximação das coisas boas que o Paraguai oferece, né? Que é a liberdade econômica, a facilidade de acesso a bens e serviços, custo de vida, enfim. Então, essa intenção da palestra é de mostrar para vocês um futuro de glórias, né? Eu coloquei aqui glórias inexploradas, porque das riquezas inexploradas, porque o turismo de Bela Vista ele está engatinhando, ele está assim nascendo, é o reborn, né, Diego? Você que é o reborn, o reborn do turismo? A minha mãe que inventou isso aí. Aí então a gente entende, né, o turismo como um potencial muito grande. Mas Bela Vista é uma cidade assim, vocês estão vendo ali atrás aqueles cavalos andando, já é uma tradição na cidade, na abertura do Expobel, todos estão convidados, dia 18 de julho ao dia 27 de julho, esse ano, né? Mas é só para mostrar para vocês a força cultural que tem aqui. É uma cidade de mais de 100 anos de existência, é uma cidade que tem um perfil de um povo muito hospitaleiro. É uma cidade pacata, mas de pessoas que gostam de receber outras pessoas. A gente fica muito feliz de ver turistas, né, talvez pela primeira vez aqui em Bela Vista, que às vezes não sabe o tamanho da história que tem dentro do município, né? 117 anos, palco de guerras, palco de conflitos armados lá em 1932, lá no época do Silvino Jacques, questões religiosas, né, tem um potencial de um turismo religioso muito forte, tem um potencial de um turismo histórico, cultural, nos sítios arqueológicos, né, de palcos de onde aconteceram as batalhas, efetivamente onde tem os monumentos até hoje. A Fazenda Arroio primeiro, né, meu amigo Roberto, lá que é onde iniciou a retirada da laguna. Além, lógico, dos contextos naturais, ecológicos, que são muito fortes, mas essa imagem do cavalo, né, representa que é um povo sertanejo, um povo que veio da roça, um povo lá que, em meados de 1880, pós-guerra, veio os gaúchos, os fazendeiros, e foram se instalando a família Leite, a família Leva, a família Lopes, a família Barbosa, dentre outros, que foram as famílias que inicialmente fizeram a vila de Bela Vista, lá em meados de 1880, 1890, até que o município se tornou um município em 1908. Então, assim, eu acredito no potencial muito, muito grande do município de Bela Vista, mas a gente ainda tem alguns números interessantes que a gente tem que analisar, né? Nós temos somente 28% de ruas pavimentadas.
Ou seja, grande parte da cidade não tem pavimentação, não tem infraestrutura. Isso prejudica tanto a qualidade de vida das pessoas como o próprio crescimento econômico da cidade. Nós temos 40% apenas de saneamento básico. Na verdade, esse número ele pode ser até menor se a gente contar apenas o tratamento de esgoto, né? E hoje a coleta ele é um pouco mais de 40%, mas não trata ainda tudo. Apesar que nós estamos trabalhando muito para entregar, no final do nosso mandato, na cidade, a universalização do saneamento básico. Então, são uns dados interessantes para a gente entender o perfil. Eu gosto sempre de ter as coisas boas, é uma cidade que cresceu, triplicou o acesso ao agronegócio. Quando eu era vice-prefeito, veio o dono da LAR, veio falar com a gente ali na prefeitura, isso em 2017, e falou assim, Bela Vista está com em torno de 30 mil hectares de plantio de soja. Nós vamos instituir aqui a LAR, talvez quem veio de Jardim veio aqui antes da entrada da cidade, com os silos deles. Naquela época eram 30 mil hectares, hoje já está em torno de 80 mil hectares plantados. Então, assim, tem muita coisa boa. É uma cidade que mais tem situação de calcário no estado de Mato Grosso do Sul. Somos 4 indústrias já dentro do município, mas tem coisas também que a gente tem que evoluir. E uma das coisas é isso, né? Tem uma população de 55% da população inscrita no CAD único, né? Recebendo benefícios sociais. Então, entra daí a participação do SENAC, né? Entra daí a participação de políticas públicas que vão trazer mais geração de renda. E aí vem o potencial político como motor desse desenvolvimento, porque é uma fonte de receita muito barata. Isso eu vou mostrar para vocês em breve. Outros dados aí interessantes, né? Primeiro aqui em cima eu coloquei do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. Qual que é o caminho a seguir? Qual que é o objetivo a ser decidido? Porque a gente precisa saber o que nós precisamos fazer enquanto poder público para atingir um quadro, um outro patamar, digamos assim, para sair desse quadro e no final do nosso mandato a gente atingir outras posições. Aqui a gente traz um pouco de outros números, né? Então a gente tem o salário médio mensal, que é em torno de 2.700. É alto, é considerado alto, mas aí você pega mais a população ocupada, né? Então você exclui bastante gente dessa conta, mas é considerado bom esse número. A receita anual do Poder Executivo e Legislativo gira na casa de 180 milhões. Também é um dado bem interessante, porque o crescimento foi vertiginoso. Quando eu entrei em 2017 na prefeitura, era 65 milhões de arrecadação anual. Então você vê que nos últimos anos, em virtude da força do agronegócio, a arrecadação foi impulsionada para cima, mas isso não quer dizer investimento, meramente, né? Lógico, vai depender do que a gente fizer lá no mandato. E a posição do município no ranking nacional, esse ranking ele é do Tesouro, então ele mede ali capacidade fiscal, capacidade de endividamento e tal. Nós estamos na posição 2.350 de 5.500 cidades, então aí até que bem posicionado, né? Acho que ali nos 40% primeiro ali. Esse aqui é o quadro que eu trouxe também, bem interessante, está um pouco difícil de ler, mas se você reparar, a primeira tabela é o ano de 2015, a última ano de 2021, né? Se a gente for em agropecuária, 2015 era 120, esse dado ele é PIB per capita, né? Do próprio IBGE, e no ano de 2021 já saltou para 314. Indústria, 42, saltou para 193. Isso você vê em 2015, que é a primeira tabela, até a última, né? Serviços, 111 para 121, administração pública, 116 para 179, impostos, 28 para 68, então veja que a arrecadação mais que dobrou. O PIB, né, saiu de 418 para 976, o PIB per capita saiu de 17 para 39 mil, ou seja, de 2015 para 2021, a cidade teve um amplo crescimento econômico diante da vertigem que traz o agronegócio, especialmente. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas a mais, né? Essa aqui é a evolução de 2013 a 2023. Então você vê que a gente entrou numa melhoria aqui de 2022 para cá. Melhorou um pouco, né? Emprego e renda, educação e saúde. Saúde a gente está bem ruim ainda, né, dona Jamila? Aqui você vê esse quadro do lado do menorzinho do lado direito. É sobre saúde. Os nossos índices continuam bem ruins. Educação melhorou um pouquinho. Emprego e renda também, que é esse aqui. Educação aqui, e esse aqui é o âmbito geral. Esse é o FDM, que é um índice, né? Um índice de gestão. Esse aqui é da Fundação Getúlio Vargas. Então aqui você vê que o agronegócio é o que impulsiona o município de Bela Vista. Nós temos ali 32% do PIB, né, de 2021, que é o último dado.
veio da agricultura, nós temos 19% da indústria, então veja que a indústria já é parte essencial da economia da cidade e não tem como ser diferente, né? Na verdade, o potencial é muito maior, que eu vou mostrar nos próximos slides, mas é interessante que, onde que se enquadra o turismo aqui? Serviço, né? Serviço está na casa de 22%, administração 18%, muito, né? Impostos apenas 7%. Tem muita coisa aqui da peculiaridade local que a gente pode tratar. Esse quadro é bastante animador, você vê que é o PIB, né? Novamente aquele mesmo quadro, mas em número, mas é só para você ver a escala dos últimos anos, né? Então, nos últimos anos a cidade cresceu economicamente. Isso é nítido, assim, não precisa nem mostrar isso. Abriram muitas lojas de agronegócio, o agronegócio ele paga melhor, então é mais giro na cidade, né, diferente da pecuária. Porque quem não conhece Bela Vista, alguns anos atrás era pecuária, a terceira cidade mais sem cabeça do estado, mais de 500 mil cabeças de gado registrado. Porque o território é muito grande, são 5 mil quilômetros quadrados, uma densidade de 4 pessoas por quilômetro. É muito grande, as fazendas são muito grandes e tal. A partir de 2015 para cá, começou a migração, né? Começou a tirar o boi pelo plantio. E aí esse plantio ele gira muito mais dinheiro, ele emprega muito mais. Isso causou um crescimento econômico para a cidade, bem interessante. Porém, a evolução é natural? Alguns diriam que sim, né? É natural. Eu acho que enquanto o tempo passa, está todo mundo, esse é um mundo de mudanças, então as coisas estão mudando para melhor. Eu acho que não, a evolução de uma cidade ela pode ser feita sem um planejamento diante dos próprios empreendedores, da própria iniciativa privada, mas se tiver algo organizado, se tiver algo ordenado, a gente pode alcançar muito mais. Então, o que fazer para evoluir? Esse é um quadro que assim, é um pouco preocupante no sentido de que a gente não teve muita evolução. Então, o IGMA é o Índice de Gestão Municipal. Nós não subimos, em 2021 estava 50, em 2024 52, subiu muito pouco. Governança, né, manteve ali na casa 50, educação era 53, terminou em 52, saúde manteve 40, né, na faixa dos 40. Esse é um índice que vai até 100, né, então você vê que a gente está em subdesenvolvimento mesmo, no sentido da própria política pública. Né? Então você vê a infraestrutura 49, sustentabilidade subiu bastante, talvez por conta das políticas de coleta de lixo e tal, que foram instituídas e funcionam, né? Desenvolvimento socioeconômico também manteve ali na mesma casa. Então, assim, é um quadro que a gente tem que analisar para poder entender o que fazer para alcançar no final do nosso mandato, né? Se Deus quiser, números muito melhores do que esse. Então, é um trabalho muito amplo que vai demandar muito entendimento do que fazer para evoluir. E aí é o mesmo entendimento que eu passo para quem está na EGE. O que é EGE